Science Cast, uma conversa com ciência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. Hoje vou conversar com a Cátia Lourenço Marques. É uma investigadora da Estação Piloto de Piscicultura do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Olhão. Tem um doutoramento em Ciências Biomédicas, uma licenciatura em Bioquímica e foi convidada para falarmos da sua atividade e da sua investigação, nomeadamente no S2 Aqua Collab, é assim, não é? É sim, é sim. Esse é a coordenadora desse laboratório, um laboratório colaborativo. O que é que faz? Ora, o laboratório colaborativo, como o próprio nome indica, pretende juntar vários players. No nosso caso, trabalhamos na área da aquacultura, players da área da aquacultura, que se possam complementar nas suas valências. Isto porque foi identificada uma lacuna no Sistema Científico Nacional que fizesse um bocadinho a ponte entre a ciência fundamental e aquilo que se faz muitas vezes nas universidades e centros de investigações e mesmo no laboratório de Estado, como é o caso do IPMA, e se fizesse essa passagem do conhecimento, da inovação, da investigação que é desenvolvida para as empresas, ao serviço das empresas, e que no fundo se passasse a resolver de uma forma mais efetiva, uma questão de proximidade também, os problemas concretos que as empresas possuem. Quem é que fez essa identificação dessa lacuna? Foi a academia ou foi a economia ou as empresas? Na verdade, isto foi uma identificação feita pelo governo. Isto foram organismos que foram propostos num dos antigos governos, a sua criação. Sim. E, portanto, foi previsto na Lei da Ciência que se criassem estes laboratórios colaborativos que deveriam ter este papel de instituições de interface que pudessem traduzir a investigação e pô-la no fundo ao serviço da indústria. Portanto, essa decisão de criar essa estrutura, com certeza resulta de conversas entre quer a academia, quer as empresas, porque as empresas é mais fácil, presumo eu, trabalharem e desenvolverem a sua atividade se tiverem um fundamento científico, um apoio teórico, não é? Sim, principalmente se forem empresas que pretendem fazer novos produtos, inovar, ter e tenham no seu core ou na sua essência um quê de investigação. Portanto, sim, temos empresas mais abertas e mais disponíveis a este diálogo, porque é isso que nós tentamos promover, é um diálogo e um diálogo que seja bilateral, não é? Não é só nós a falar para eles, queremos também que eles falem para nós. Claro. E muitas vezes isso é difícil conseguir haver aqui esta comunicação eficiente. A interação, não é? Sim. Mas a vossa preocupação, portanto, é a sustentabilidade, não é? Mas sempre inovando. Sempre inovando. A inovação está no nosso DNA. A sustentabilidade está no nosso nome. Na verdade, S2 vem de Sustainable and Smart, do inglês, que em português será sustentável e inteligente. Sim. E essa inteligência é feita com observação e depois tentar melhorar aquilo que é feito, ou há também alguma inovação no sentido de não é inventar propriamente, mas ir à procura de coisas que não se sabe se vão funcionar ou não? Sim, há sempre inovação naquilo que nós fazemos, quer nos projetos, maioritariamente nos projetos, mas também às vezes desenvolvemos prestações de serviço que são, de certa forma, talhadas à medida de quem nos solicita esse serviço. E é sempre com base em investigação, desenvolvimento e inovação. Temos sempre presente a questão da inovação. E, portanto, ligado à aquacultura, não é? Sim. A aquacultura de peixes, fundamentalmente? Fundamentalmente, é o nosso maior core, mas mesmo em Portugal a maior produção não é de peixes, é de bivalves. Portanto, os bivalves são também um dos grupos de organismos com os quais nós trabalhamos. E também algas. Algas mais numa perspectiva de biorremediação. Biorremediação, o que é que isso significa? Mais uma vez, leva-nos para o campo da sustentabilidade e tem a ver com uma tentativa de minimização dos impactos, qualquer tipo de produção, seja ela qual for, seja animais terrestres, animais aquáticos, a agricultura tem um impacto.
E aquilo que nós tentamos é sempre minimizar o impacto das nossas atividades, daí o termo sustentabilidade, e compatibilizá-las com aquilo que é a sustentabilidade ambiental. Podíamos aqui dissertar acerca das dimensões da palavra sustentabilidade, porque ela é muito mais do que a sustentabilidade ambiental. Mas a este nível, aquilo que nós pretendemos fazer é perceber, uma vez que as algas podem aproveitar os nutrientes e compostos orgânicos que são, de certa forma, efluentes ou resíduos da produção de outros organismos, acabamos por criar aqui um sistema que nós chamamos multitrófico, porque tem vários organismos de vários níveis, de diferentes níveis tróficos, que acaba por ser todo ele mais sustentável, por um lado, e por outro lado conseguimos também promover a diversidade da produção. Num tanque em que produzimos peixes, podemos também simultaneamente produzir bivalves e podemos também produzir algas que todos eles vão aproveitar diferentes nutrientes e por isso é que se chama um sistema. E algas são produzidas também, por exemplo, já para alimentação ou para fertilização? Sim, existem vários campos de aplicação, embora o mundo das algas seja ainda muito desconhecido. Ainda estamos principalmente em Portugal. Em Portugal, sim, das latitudes. Exatamente. Se pensarmos, por exemplo, na Ásia, já é um produto que é bastante consumido e muito produzido já há muitos anos. Em Portugal é menos. Mas já se está a caminhar também? Mas já temos inclusivamente algumas empresas em Portugal a trabalhar e a comercializar algas que são produzidas e utilizadas para fins alimentares, quer macroalgas, quer microalgas. Mas vocês, por exemplo, suponhamos nas algas, depois podemos falar também dos peixes e dos bivalves, estão a analisar e a investigar possíveis utilizações ou é já avaliar a qualidade? Não. O nosso âmbito de atuação prende-se com a parte produtiva. É aquilo que o nosso foco é a parte produtiva, ou seja, quer em maternidade, ou seja, logo no início da produção, quer depois quando fazemos o scale-up, quando se escala a produção. E isso nós fazemos com recurso quer a sistemas multitróficos, eles são sempre multitróficos, podem ser integrados num sistema de recirculação ou não, num sistema aberto em tanques de terra, mas o nosso foco é a produção. Depois existem outros parceiros com os quais nós também colaboramos, que fazem toda a outra parte do processamento, da avaliação da qualidade, da prospecção da bioatividade e etc. Aquilo que nós fazemos ainda em relação às algas é depois, nesta parte final do processo, em organismos in vivo, ou seja, utilizando peixes, bivalves ou outro tipo de invertebrados que se possam alimentar diretamente das algas ou de rações que possam conter algas, aí fazemos a avaliação do impacto ou da bioatividade de alguns compostos que possam existir nestas algas e avaliamos esse impacto no organismo, no peixe, no bivalve ou no outro invertebrado. E vocês recolhem um peixe ou um bivalve, uma amostra de bivalves, vão buscar em empresas que estão já a funcionar ou têm os vossos próprios tanques, digamos assim? Sim, como trabalhamos numa estreita parceria com a Estação Piloto de Piscicultura de Olhão, aliás, neste momento o S2 Aqua partilha as instalações com a Estação Piloto de Piscicultura, portanto estão no mesmo espaço físico e a EPPO, abreviando, tem uma grande área onde tem implantados tanques de vários tamanhos e com vários componentes, tanques de fibra, de cimento, de betão, com várias dimensões também, e também os tanques de terra, os famosos semi-intensivos, que são a maior produção a nível mundial e em Portugal também. E, portanto, devido a esta estreita colaboração com o IPMA e a EPPO, utilizamos, é fácil para nós ter este acesso material disponível. Sim. Eu, pelo que eu li, vocês fazem a aplicação de metodologias moleculares. O que é? Como é que é essa aplicação? O que é isso?
esse tema é muito caro porque faz parte da minha formação, Muito da minha bem. formação base. Portanto, é com muito gosto que falo sobre ele. A aplicação das metodologias moleculares, e pode parecer estranho, voltando um bocadinho atrás à descrição do meu percurso académico, que eu tenha feito um doutoramento em ciências biomédicas e que me encontro a trabalhar em biologia, em aquacultura. Sim. Mas exatamente com essa cola da biologia molecular e das ferramentas que podem ser utilizadas de forma muito transversal. E, portanto, a aplicação deste tipo de ferramentas permite-nos analisar de uma forma mais fina, mais ao detalhe, das respostas fisiológicas de um determinado organismo submetido a uma determinada condição de cultivo. E é isso que nós fazemos com a biologia molecular. Depois, por outro lado, permite-nos também, porque é uma ferramenta bastante poderosa, fazer identificação, por exemplo, de micro-organismos no caso de patologias. Ou se quisermos passar, por exemplo, para a área da qualidade do produto alimentar, permite-nos fazer verificações da autenticação, da veracidade, da origem daquele produto alimentar. Um selo de qualidade e um selo de origem, é? Isso. Como noutros produtos que há, que tem o selo da denominação de origem protegida, não é? Né? Exato. Pois. Eu sei que também a Cátia Lourenço Marques também tem alguma preocupação com a divulgação científica, não é? Verdade. A Smart Teens é uma empresa, uma entidade que foi criada por si. Sim. Fala-nos um pouco dessa atividade da Smart Teens. É verdade. Curioso falar-me sobre esse tema. Não estava à espera dessa pergunta, mas efetivamente foi uma empresa que foi criada por mim. Neste momento já não faço parte da empresa, já cedi as minhas cotas, mas foi um processo muito enriquecedor. Isto porque me permite, ou me permitiu ligar aquilo que é a minha paixão, que é fazer ciência, com outra das minhas paixões, que é passar esse conhecimento ao público mais jovem. E é uma coisa que eu acho que continua a faltar em Portugal, é muito este ensino das ciências de forma prática e experimental desde cedo. Porque os miúdos são esponjas, não é? E nós temos ali uma janela de oportunidade para lhes mostrar uma série de conceitos, para os pôr a mexer e a experimentar e a fazer coisas que são divertidas e ao mesmo tempo lhes permite fazer uma série de aquisição de conhecimentos que, se não experimentarem através da ciência, não vão adquirir. E, portanto, foi um projeto muito giro, exatamente porque me permitiu fazer isso dentro da Smart Teens, que era um centro de estudo, um ATL, mas com um foco muito grande na área das ciências e da parte experimental. Tínhamos um laboratório experimental e os miúdos, depois das aulas, tinham atividades extracurriculares onde faziam experiências sobre vários temas, ciências da vida, e foi muito engraçado perceber. Era no Algarve? No Algarve, sim. Em Faro, eu vivo em Faro, trabalho em Olhão, mas era em Faro. E, portanto, tinham atividades de tempo livre, não é? E tinham o apoio ao estudo, não é? Sim. A empresa, portanto, continua a funcionar? Ainda continua a funcionar, sim. A Cátia Lourenço Marques é que já não tem tanto tempo para essas atividades, não é? Verdade, porque depois temos que fazer algumas escolhas também, não é? Claro. Até porque eu sei que está envolvida em mais de 50 projetos nacionais, ou esteve. Estive, sim. Imensos projetos nacionais e internacionais, não é? Sim. Vamos falar do SPA do futuro? Pode ser? Sim, pode ser. É um dos projetos que nós temos em execução. É um projeto que eu acho muito interessante porque junta no consórcio os 4 laboratórios colaborativos que existem na região do Algarve. Portanto, é o S2 Aqua, focado na aquacultura, o ABC Colab, mais focado na área da longevidade e da saúde, o KIPT no turismo e o Green Colab na área das algas. Portanto, acabámos por criar aqui uma sinergia que é muito útil, proveitosa, e fazemos este trabalho em colaboração, em que o objetivo, o promotor do projeto não somos nós somos só um parceiro. E o nosso objetivo neste projeto é trazer mais sustentabilidade a todo este panorama daquilo que são os SPAs em Portugal, trazendo
trazendo conhecimento de outros locais, a nível nacional, mas também internacional, e tentando incorporar isso naquilo que é o conceito de spa, daí o spa do futuro, Sim. daí o nome. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é, através do conhecimento que existe na área da aquacultura, por exemplo, em termos de sistemas de recirculação para limpeza da água, quer em termos de utilização das algas como biorremediação para remoção de nutrientes e compostos nas águas, quer através da possibilidade de utilização dessas algas até para tratamentos em spas, ou das lamas que existem naturalmente nos locais de produção para a utilização em spas, e também um conceito que achamos que é muito relevante, que é a incorporação também do conceito da dieta mediterrânica neste spa do futuro, que não é só relacionado com a comida, é muito um estilo de vida. E nós queríamos trazer também a aquacultura para este debate. É curioso, falou do turismo. Há um turismo científico, é disso que estamos a falar? Não, infelizmente, e principalmente na região do Algarve, o turismo é um turismo normalmente de lazer. Nós já tivemos, inclusivamente, um projeto em que tentámos fazer uma ligação entre as duas atividades, a aquacultura e o turismo. Até teve bastantes bons resultados, mas depois acabámos por não conseguir escalar. O projeto teve um fim, portanto o financiamento terminou e acabámos por não conseguir levar mais além. Mas falamos muitas vezes em dar continuidade a este projeto, em que tentávamos compatibilizar atividades turísticas em colaboração com agentes turísticos locais, com a prática da aquacultura, por exemplo, através da pesca lúdica, abrindo o espaço de produção da aquacultura a quem quisesse experimentar, por exemplo, pesca nos tanques da aquacultura e depois poder eventualmente, mediante o pagamento de um determinado valor, obviamente, levar o peixe para casa e poder também, e de certa forma é trazer as pessoas para dentro da atividade para desmistificar. E aproveitar a incutir algum conhecimento científico, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, isto é um alerta para as autoridades responsáveis do turismo. Nós dizemos muitas vezes, precisamos de diversificação das atividades económicas, principalmente na região do Algarve. Portanto, para não ser só aquelas, sim, os aviões que vêm cheios de pessoas que se metem que são na muito praia bem-vindos. E nos bares, não é? Que são muito bem-vindos, mas, claro, é importante. Mas é um alargamento da oferta, ao fim e ao cabo, não é? Que pode cativar até outros tipos de turismo, não é? Exatamente. Muito bem. Outro projeto que eu vi uma referência é o Better Flat. Lá está, inovação, não é? Eles metem a inovação, não é? E neste caso, o que é que funciona tem a ver com o linguado, não é? Sim, neste caso é um projeto em colaboração com uma das empresas nossas associadas, a maior produtora de pregado e de linguado em Portugal. Associado ao S2 Aqua? Associado ao S2 Aqua, é a Flatlantic. E aqui aquilo que nós pretendemos é desenvolver exatamente uma ferramenta inovadora com base na biologia molecular e na genómica que permita implementar programas de seleção genética. O que eu quero dizer com isto? E preciso de explicar porque isto é um conceito que muitas vezes causa estranheza. As pessoas começam a falar em manipulação genética. Não tem nada a ver. São conceitos completamente diferentes. No fundo, é só acelerar um bocadinho um processo que acontece naturalmente. Já Darwin dizia, não é? Certo. Através da seleção natural, daqueles organismos que são mais aptos e que depois podem ter uma melhor performance, que no fundo é isso que interessa ao produtor. Certo. Aumentar a produção, não é? Aumentar a produção, aumentar números, diminuir ciclos, de forma a conseguir ter um turnover maior. E isto é também regional, digamos assim, ou é local? Não, este projeto é nacional. Nacional, tem 3 copromotores. O promotor líder é a Flatlantic e depois tem o IPMA e o S2 Aqua a trabalhar na parte dos desafios e das ferramentas de identificação molecular para identificar os biomarcadores que depois serão então usados como marcadores de seleção dos animais mais aptos.
Portanto, as empresas que estão a produzir linguado, neste caso, não é, podem utilizar esse conhecimento para melhorar o seu desempenho, ao fim e ao cabo. Exatamente. Não é? Portanto, é mais um exemplo da ligação da ciência à economia, ao fim e ao cabo, não é? Já falámos das algas, há um outro projeto que tem a ver com microalgas, o Aqua for All. Sim, o Aqua for All, curiosamente, também envolve a Flat Atlantic e envolve uma outra empresa da região do Algarve, que é a Necton, que é produtora de microalgas, e criou-se aqui uma sinergia muito engraçada. E depois envolve também os 2 laboratórios colaborativos envolvidos nós na área da aquacultura e o Green Collab mais relacionado com a produção de algas. E cria-se aqui uma sinergia muito interessante, mais uma vez, muito virada para questões de sustentabilidade, economia circular, que nos permitem utilizar um recurso natural, que são as microalgas, como agente purificador das águas de produção. E, no fundo, com esta biomassa que é produzida, com estas algas que são crescidas nestes efluentes, poder perceber que tipo de produtos é que nós podemos ter aqui, fechando aqui o ciclo, produtos que possam ser, por exemplo, voltados a utilizar em contexto da aquacultura também, como desinfecção de água, porque as algas têm muitas vezes compostos bioativos, microbianos, antimicrobianos ou antimicóticos, que têm um efeito desinfetante. Ou como enriquecimento, por exemplo, para a produção de alimento vivo, nas fases iniciais do ciclo de vida dos peixes, aos quais nós chamamos larvas, temos que fornecer-lhes alimento vivo. E esse alimento vivo são pequenos crustáceos, artémias, copépodes, que são normalmente enriquecidos porque a sua composição nutricional não é adequada, e muitas vezes para esse enriquecimento utilizamos microalgas. Vou fazer uma pergunta que é assim um bocadinho de um leigo total e quase ignorante. Porquê é que é preciso melhorar a água ou limpar a água sem mar aberto? O mar é tão grande, não é? É uma pergunta ridícula, claro, mas é para lhe dar a oportunidade de justificar a necessidade de facto. Não é nada ridícula, não é nada ridícula. Então, a produção que nós fazemos... O mar é tão grande, aquilo logo se dissolve e pronto, não é? Maioritariamente a produção que nós fazemos e a investigação que nós fazemos, muito devido ao facto de não termos ainda um tecido produtivo em Portugal muito forte, apesar do potencial enorme que temos na parte que nós chamamos offshore, ou seja, em mar aberto. Existem muito poucas empresas a produzir em Portugal ainda em mar aberto. E, portanto, a grande maioria da produção que nós temos é em tanques de terra ou em sistemas de recirculação. Ou seja, precisamos... O que é que são estes sistemas de recirculação? São sistemas que reutilizam a água. Uma grande percentagem de água que pode chegar até aos 99%. Normalmente vai um bocadinho menos, mas pode chegar até à reutilização de 99% da água de produção. E, portanto, é preciso, no processo, fazer tratamentos de água, não é? Porque a água é reutilizada e precisamos de a limpar. E esse processo de limpeza envolve a passagem, por exemplo, por filtros mecânicos ou filtros biológicos, ou até algum tipo de desinfecção química, que neste caso aquilo que nós estamos a propor é uma desinfecção à base de produtos de origem natural, portanto, diminuindo a carga de outro tipo de compostos que possam ser mais nocivos para esta desinfecção da água. Em que fase, digamos assim, é que estamos neste processo de utilização da ciência para a aquacultura e para a melhoria das condições da água e para a sustentabilidade? Há muita coisa para fazer ainda ou já se faz bastante coisa em Portugal? Já se faz bastantes coisas, sim, mas há muita coisa para fazer. Eu costumo dizer que Portugal é um país pequenino, não é? E mesmo na aquacultura, em termos de produção e de números, nós produzimos muito pouco, ficando muito aquém daquilo que são as necessidades de consumo a nível nacional. Nomeadamente Portugal, com a dimensão de costa que nós temos. Não é? Exatamente, e o potencial que temos para expansão. E é quase inadmissível. E já para não falar da zona económica exclusiva. Exatamente, da expansão da plataforma, etc. Exatamente. Não é? Portanto, existe tanto potencial que é realmente muito difícil ver esse potencial desperdiçado.
às vezes por burocracias, muitas vezes ligadas a questões legais e que precisavam de uma reforma e de uma revisão de quem efetivamente quisesse fazer alguma coisa pelo crescimento do setor, porque efetivamente nós devíamos, e tivemos exemplos recentes, preocupar-nos mais com a nossa segurança alimentar, com a garantia de conseguirmos produzir o nosso próprio alimento. E a aquacultura é sem dúvida, e se olharmos para os gráficos de produção a nível mundial, a FAO, a Organização Mundial responsável por essa recolha de informação, mostra-nos de forma muito clara que, aliás, os últimos dados de 2022, creio, mostram que pela primeira vez a aquacultura ultrapassou em número a produção das pescas. E aquilo que os dados nos dizem é que a produção vinda da pesca tem estagnado nos últimos anos e não é expectável que aumente, ao contrário da população humana, que continua a aumentar. Sim. Portanto, nós temos que, de certa forma, conseguir garantir que num futuro próximo não estamos dependentes de mercados externos para satisfazer as nossas necessidades alimentares. E sendo um pescado, e quando falo em pescado, falo num grande termo, que envolve peixes, bivalves, algas e outros invertebrados marinhos, que é tão rico nutricionalmente e em termos de digestibilidade é também uma comida, um alimento muito de fácil digestão. É uma pena que não é que não consumamos, que nós consumimos. O problema é que importamos aquilo que consumimos. Pois, e haverá produtos que são, enfim, que só se dão noutras regiões e, portanto, mas há outros que nós importamos e que podiam perfeitamente ser produzidos aqui, não é? E, no entanto, nós vamos ao mercado ou ao supermercado e vemos origens, enfim, para não estar a falar de países, mas vemos de outros países. Às vezes duvidosas, não é? Pois ou não, sim. Mas a verdade é essa, é que nós impomos, e isto é a nível europeu, não é só a nível de Portugal, impomos demasiada legislação. Demasiada no sentido em que depois não é comparável com a legislação que é imposta a outros países, mas que depois é importada para cá. Portanto, nós criamos impedimentos à produção por imposição de legislação, que obviamente deve existir. As coisas têm que ser controladas. Mas tem que ser de rápida utilização, rápida aplicação, não é? Sim. Que não seja a introduzir demasiados constrangimentos. Muito bem, sim senhor. Então, e vamos lá ver. Isto são tantos projetos em que está envolvida que não vamos esgotá-los evidentemente todos. Mas estamos a falar da aquacultura e há um que é o Aquafish. Verdade. Não é? Sim, é verdade. E este faz um bocadinho a ligação. Já falámos de vários e todos eles, na verdade, têm na sua essência as questões de sustentabilidade e, sobretudo, a economia circular. Dizer que, sim, estou envolvida nestes projetos todos, mas somos uma equipa. Somos uma equipa de várias pessoas, vários investigadores, vários técnicos, principalmente num laboratório colaborativo, temos essa Mas a Cátia Lourenço Marques é coordenadora de uma série deles, não é? No fundo, eu faço a coordenação, geral, da parte científica do S2 Aqua. No caso do Aquafish, aquilo que nós fazemos é um projeto Interreg, portanto, com parceiros espanhóis, franceses e irlandeses. Nós fazemos parte do consórcio o nosso papel principal neste projeto foi fazer em Portugal a identificação dos números e espécies de subprodutos, quer da pesca, quer da aquacultura, que tínhamos. Ou seja, produtos que são muitas vezes pescados, mas não são consumidos, ou porque não têm número suficiente para serem comercializados, ou porque são espécies não conhecidas do consumidor, ou porque não são o alvo da produção em aquacultura, ou porque se fazem filetes e temos uma série de subprodutos que não são aproveitados, mas que são edíveis. São utilizáveis, não é? Utilizáveis. Não são aproveitados, mas são aproveitáveis. Exatamente, exatamente. E o que este projeto pretende fazer é exatamente isso, é mostrar o aproveitamento que este tipo de subprodutos pode ter. E então, associado a isto, nós tivemos também, em colaboração com o Politécnico de Leiria e com uma empresa da região, a oportunidade, e com a Flatlantic, que foram eles que nos cederam as carcaças após a filtragem do pregado que continham estes tais subprodutos que são aproveitáveis, tivemos a oportunidade de desenvolver 3 protótipos
de novos produtos alimentares à base destas, ou que utilizam estas carcaças. E depois acabámos por fazer uma escolha para o desenvolvimento final do produto, que foi um chouriço de pregado, que foi desenvolvido no âmbito deste projeto e que diz quem provou que está muito bem classificado em termos de sabor. Está a ser produzido regularmente? Não está a ser produzido, isto foi feito no âmbito... Como é que isso entra depois no mercado? Esse é um projeto que nós queremos fazer a seguir, ou seja, para fazer o scale-up desta produção. Certo. Porque aquilo que nós queremos, no fundo, é demonstrar que isto é execuível, que existe um potencial para a utilização destes subprodutos. Agora precisamos de alguém que queira efetivamente pegar e comercializar. Porque não é a universidade ou não é um laboratório que vai fazer isso, tem que haver um envolvimento de uma empresa, um envolvimento de uma empresa, de uma indústria que tenha esse portanto, há esse trabalho de marketing e não só, digamos assim, de divulgação e de ir ao encontro de potenciais interessados, não é? Que lá está, não é o core business, não é o fundamento, o fundamental do trabalho de um laboratório. Como é que vocês conseguem fazer essa ponte? Essa é realmente a parte mais difícil do processo, de passar estas inovações e estes desenvolvimentos para aquilo que é o tecido empresarial, para o mercado. Mas estamos empenhados em fazê-lo e temos atualmente também um outro projeto a nível nacional, que é o Hub Azul, que visa a construção de vários polos ligados à biotecnologia azul em várias zonas do país, mas também capacitar os vários intervenientes nestes polos para essa passagem para o mercado. Trazer também aqui algum conhecimento que muitas vezes está em falta no nosso sistema de investigação nacional, muito por culpa talvez da formação académica em Portugal não ser muito direcionada para a área do empreendedorismo, mas queremos trazer essa valência com, por exemplo, a realização de workshops de venture building ou de startups que possam ser iniciadas com base no conhecimento que é desenvolvido no seio do Colab e dos seus associados. Já falámos aqui das legislações, das regulamentações que são demasiado rígidas, não é? Como é que é a relação com os poderes políticos, digamos assim? É difícil também levar até aos decisores políticos esta informação e sensibilizá-los para facilitar? Qual é o entrave que está aí? Quais são as areias que estão aí na engrenagem? Muitas vezes a areia na engrenagem não é dos decisores políticos máximos, é mais de organismos intermédios que regulam muitas vezes, por exemplo, a disponibilização de áreas para afetas à produção e que poucas vezes se fundamentam nos factos. Mas estamos a falar de autarquias, por exemplo? Não, estamos a falar de organismos a nível nacional, por exemplo, como é o caso do Instituto de Conservação da Natureza ou da Associação Portuguesa do Ambiente, que têm muito este poder regulatório nestas áreas de proteção, que são as áreas costeiras, não é? Em Portugal, muitas delas são e que devem muito bem ser preservadas. Aquilo que nós temos que entender cada vez mais é que foram feitos muitos avanços nas últimas décadas a nível da produção em aquacultura. E aquilo que nós sabemos hoje em dia é que é possível compatibilizar a produção com questões de sustentabilidade ambiental. Temos, por exemplo, os excelentes exemplos de produção de bivalves, quer na Ria Formosa, quer na Ria de Alvor, quer na Ria de Aveiro, em que se vê que a ação humana é quase mínima neste tipo de produção. E mesmo noutras produções da aquacultura, em tanques de terra, por exemplo, muitas vezes aquilo que nós verificamos é que a qualidade da água à entrada da piscicultura é tão boa ou inferior do que a qualidade da água que sai. Muitas vezes por causa destas questões da utilização de vários níveis tróficos e de organismos que dentro deste ecossistema, que isto acaba por ser um ecossistema, utilizam aquilo que são os resíduos da produção para a sua própria nutrição. E, portanto, isto acaba por ser um sistema muito circular. E é preciso ainda desmistificar este conceito de que a aquacultura polui e que não é compatível com o ambiente. Existem
imensos estudos e factos científicos que mostram exatamente o contrário, e é nesses factos que nós temos que nos basear para mudar um bocadinho mentalidades e com isso mudar a pouco e pouco a legislação e permitir um melhor acolhimento, porque no fundo isto é uma atividade económica Sim. que poderá trazer um grande valor acrescentado ao país. Muito bem, e nós esperamos também com estas conversas, com esta nomeadamente, contribuir para essa desmistificação e divulgação do que se pode fazer e do que a ciência pode, como a ciência pode contribuir para melhorar a nossa vida e melhorar a economia também. Cadela Lourenço Marques, muito obrigado por ter estado connosco. Este episódio fica disponível nas redes de podcast principais e também a versão em vídeo no YouTube. Obrigado, até para a semana.